Já se perguntou o que pode estar silenciosamente sabotando sua felicidade e sucesso? E se eu te dissesse que existem 10 coisas que talvez você nem perceba, mas que estão drenando sua energia e te impedindo de alcançar todo o seu potencial? Nesse vídeo, vou te revelar quais são esses obstáculos invisíveis que precisamos eliminar da nossa vida. Se você está pronto para descobrir como se libertar dessas amarras e transformar sua realidade, não saia daí. O que você vai ouvir aqui pode ser o primeiro passo para a vida que você sempre quis. Antes de continuarmos, quero saber de você. Quais são as coisas que você sente que precisa eliminar da sua vida para ser mais feliz? Deixe nos comentários. Vou adorar saber. E se você conhece alguém que também precisa desse empurrãozinho para mudar, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Vamos juntos? Comparação constante. Quem compara se desespera. Esse ditado popular carrega uma verdade profunda, especialmente nos dias de hoje, onde estamos constantemente rodeados por imagens e histórias de vidas aparentemente perfeitas nas redes sociais. A comparação constante é como um veneno silencioso que vai minando a nossa autoestima, corroendo a nossa autoconfiança e criando um ciclo vicioso de insatisfação. Quando nos comparamos com os outros, acabamos colocando nossas vidas em uma balança injusta. O que geralmente não percebemos é que estamos comparando o nosso por trás das câmeras com o melhor momento dos outros. Você já se pegou pensando, por que eu não tenho isso? Por que não sou como fulano? Essas perguntas, que podem parecer inofensivas, na verdade plantam sementes de insegurança que crescem e sufocam o nosso próprio potencial. A comparação nos faz esquecer que cada pessoa tem sua própria jornada, com desafios únicos, tempos diferentes e sucessos que não necessariamente se aplicam a nós. Quando nos comparamos, deixamos de valorizar o que já conquistamos e perdemos de vista os nossos próprios progressos. Em vez de celebrar nossas pequenas vitórias, focamos no que acreditamos estar faltando, criando uma sensação constante de inadequação. Esse hábito, se não for controlado, pode nos levar a um estado de constante frustração e infelicidade. O primeiro passo para eliminar essa comparação constante é trazer a consciência para esses momentos. Quando você se perceber comparando sua vida com a de outra pessoa, pergunte-se: essa comparação me ajuda a crescer ou só me faz sentir pior? Se a resposta for negativa, respire fundo e redirecione seu foco para suas próprias conquistas, habilidades e qualidades. Lembre-se de que a única pessoa com quem você deve se comparar é você mesmo. Se você está melhor hoje do que ontem, já é uma vitória. Cultive a gratidão pelo que você já tem e quem você já é. Isso não significa que você deve parar de buscar o crescimento, mas sim que deve aprender a apreciar o caminho que já percorreu, sem se preocupar tanto com o destino dos outros. Portanto, da próxima vez que você se pegar caindo na armadilha da comparação, lembre-se: quem compara se desespera. Concentre-se em sua própria jornada e confie que o seu tempo e suas conquistas são únicos e valiosos. Afinal, o que realmente importa é o progresso pessoal, não como ele se compara com o dos outros. Autocrítica excessiva, saco vazio não para em pé. Esse ditado popular é um lembrete importante de que precisamos cuidar de nós mesmos para seguir em frente. E isso começa com a forma como falamos conosco. A autocrítica excessiva é como carregar um peso desnecessário que nos esgota e enfraquece, nos impedindo de avançar. Todos nós já passamos por momentos em que fomos duros demais com nós mesmos. Talvez você tenha se pegado pensando: eu nunca faço nada certo, ou eu não sou bom o suficiente.
Essas palavras, embora possam parecer inofensivas, são como pequenas facadas na nossa autoestima. Quanto mais as repetimos, mais acreditamos nelas, e elas começam a moldar a forma como nos vemos e como enfrentamos os desafios. O problema da autocrítica excessiva é que ela nos coloca em um ciclo de autossabotagem. Quanto mais nos criticamos, menos confiamos em nossas habilidades, e isso nos leva a evitar situações em que poderíamos crescer ou ter sucesso. E sabe o que é pior? Esse ciclo é difícil de quebrar, porque quanto mais nos sentimos inseguros, mais nos criticamos, criando um círculo vicioso que parece não ter fim. Mas a verdade é que todos nós cometemos erros. Faz parte da vida e do aprendizado. A diferença está em como lidamos com esses erros. Em vez de se punir, que tal praticar a autocompaixão? Reconheça suas falhas, mas não se defina por elas. Aprenda com os erros e siga em frente com a cabeça erguida. Lembre-se de que ser gentil consigo mesmo não é sinal de fraqueza, mas sim de força. Você merece o mesmo respeito e compreensão que daria a um amigo querido. Então, da próxima vez que se pegar sendo duro consigo mesmo, lembre-se, saco vazio não para em pé. Alimente-se com palavras de incentivo e motivação, porque é assim que você vai encontrar a força para continuar e alcançar seus objetivos. Procrastinação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse ditado popular é um dos mais antigos e, ao mesmo tempo, mais relevantes quando falamos de procrastinação. Sabe aqueles momentos em que você tem algo importante para fazer, mas decide adiar para depois? Esse hábito pode parecer inofensivo no início, mas, na verdade, ele é como uma bola de neve que cresce e cresce, até se tornar uma montanha de estresse e ansiedade. Procrastinar é fácil. Às vezes, até parece que estamos nos dando um tempo para descansar ou pensar melhor. Mas, na maioria das vezes, é só uma forma de fugir do desconforto que certas tarefas trazem. Talvez seja o medo de falhar, de não ser perfeito, ou até mesmo a sensação de sobrecarga. Mas quanto mais adiamos, mais pesada a tarefa se torna em nossas mentes. A cada dia que passa, ela ganha mais importância, até se transformar em algo gigantesco e assustador. E o que acontece quando finalmente decidimos enfrentar essa tarefa? Na maioria das vezes, percebemos que não era tão difícil quanto imaginávamos. A sensação de alívio que vem depois de concluir algo que vínhamos adiando é incrível. Então, por que continuamos a procrastinar? Porque é um hábito, e como qualquer hábito pode ser mudado. A chave para vencer a procrastinação é agir. Comece com pequenos passos. Se uma tarefa parece grande demais, divida-a em partes menores e manejáveis. Faça um pouco a cada dia e você verá que, com o tempo, aquilo que parecia impossível vai se tornar realizável. Outra dica é lembrar do ditado: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Use-o como um mantra. Sempre que sentir a tentação de adiar algo, lembre-se de que quanto mais cedo você começar, mais cedo vai terminar e mais leve se sentirá. Lembre-se, cada pequeno passo que você dá hoje é uma preocupação a menos para amanhã. Não carregue o peso da procrastinação. Enfrente suas tarefas de frente e experimente a satisfação de estar no controle do seu tempo e da sua vida. Você vai ver como é libertador. Medo do fracasso. Quem não arrisca, não petisca. Esse ditado popular nos ensina uma verdade essencial. O medo de falhar pode nos paralisar e nos impedir de conquistar grandes coisas. É natural ter medo de errar. Afinal, ninguém gosta de fracassar. Mas o que muitas vezes esquecemos é que o fracasso é parte do caminho para o sucesso. Quantas vezes você já teve uma ideia, um projeto ou uma oportunidade diante de você, mas recuou por medo de não dar certo? Esse medo de falhar é como uma corrente invisível que nos prende no lugar, nos impedindo de avançar. E quanto mais deixamos que o medo dite nossas ações, mais longe ficamos dos nossos sonhos e objetivos.
O que muitos não percebem é que o fracasso não é o fim da linha, mas sim uma oportunidade de aprendizado. Cada vez que algo não sai como planejado, temos a chance de refletir, ajustar e tentar novamente, agora com mais sabedoria. Grandes inventores, artistas e empreendedores falharam inúmeras vezes antes de alcançarem o sucesso. Se eles tivessem desistido na primeira tentativa, o mundo seria muito diferente hoje. O medo do fracasso é, na verdade, um medo de sair da zona de conforto. Mas é fora dessa zona que as coisas realmente acontecem. Quando você se permite arriscar, abre a porta para novas experiências, crescimento e, sim, até mesmo o sucesso. O importante é lembrar que o fracasso faz parte da jornada e não um obstáculo intransponível. Da próxima vez que se sentir paralisado pelo medo de falhar, lembre-se, quem não arrisca, não petisca. Enfrente o medo com coragem e esteja disposto a aprender com cada erro. Porque no final das contas, o maior fracasso seria nunca ter tentado. Confie no seu potencial, dê o primeiro passo e saiba que, independentemente do resultado, você estará mais perto dos seus sonhos do que se tivesse ficado parado. Negatividade. Quem cava um buraco para os outros, acaba caindo nele. Esse ditado popular é uma reflexão profunda sobre o impacto da negatividade e da crítica constante, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Quando você se deixa consumir pela negatividade, não só está prejudicando os outros, mas também se prejudicando. É fácil cair na tentação de se queixar, de ver o lado negativo das coisas e de criticar os outros. Muitas vezes, isso pode parecer uma forma de desabafar ou de expressar sua frustração. Mas, na verdade, a negatividade só serve para aumentar o peso que você carrega e para criar um ambiente tóxico ao seu redor. A negatividade é como um buraco profundo que você cava. À medida que você se concentra no que está errado, no que poderia ser melhor, você está, na verdade, se enterrando em um espaço de insatisfação e desânimo. Isso não apenas afasta as pessoas ao seu redor, mas também afeta seu próprio estado mental e emocional. Em vez de alimentar esse ciclo, que tal tentar uma abordagem diferente? Concentre-se no que é positivo, no que você pode melhorar em sua própria vida e como você pode contribuir de forma construtiva. Em vez de criticar, ofereça apoio e encorajamento. Ao fazer isso, você começa a criar um ambiente mais positivo e acolhedor para si mesmo e para os outros. Lembre-se, quem cava um buraco para os outros acaba caindo nele. Não deixe que a negatividade tome conta da sua vida. Em vez disso, escolha cultivar uma mentalidade positiva e construtiva. Ao focar no que é bom e ao buscar maneiras de fazer a diferença, você encontrará um espaço muito mais gratificante e produtivo para viver. A mudança começa dentro de você e, ao transformar seu próprio mindset, você influencia positivamente o mundo ao seu redor. Pessoas tóxicas. Quem com porcos se mistura, farelo come. Esse ditado popular é uma maneira prática de dizer que as pessoas com quem escolhemos nos associar têm um grande impacto em nossas vidas. Se você está cercado por pessoas que são negativas, desmotivadoras ou tóxicas, é provável que essas características também afetem você. Pense nas pessoas com quem você passa mais tempo. Elas são uma fonte de apoio e inspiração ou, pelo contrário, são frequentemente negativas e críticas. A influência dos outros em nossas vidas é profunda. Se você está cercado por pessoas que constantemente reclamam, criticam e desanimam, é fácil se deixar levar por esse clima e acabar absorvendo essas atitudes. Isso não significa que você deve cortar todos os laços com amigos e familiares, mas sim avaliar a qualidade dessas relações e como elas estão afetando você. Se perceber que certas pessoas estão contribuindo mais para o seu estresse e insegurança do que para seu crescimento e felicidade,
talvez seja a hora de reavaliar essas conexões. Em contraste, cercar-se de pessoas que são positivas, encorajadoras e que compartilham seus valores e objetivos pode ter um impacto profundamente benéfico. Essas pessoas podem oferecer suporte, inspiração e uma perspectiva otimista, ajudando você a crescer e a se sentir mais confiante. Portanto, quem com porcos se mistura, farelo come. Esteja atento às influências em sua vida e escolha se cercar de pessoas que adicionam valor e positividade ao seu dia a dia. Ao fazer isso, você estará criando um ambiente mais saudável e estimulante para si mesmo, e isso pode fazer toda a diferença na sua jornada pessoal e profissional. A companhia que você mantém pode moldar quem você se torna, então escolha suas relações com sabedoria. Vitimização. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado popular é um lembrete poderoso sobre a importância da persistência. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios ou tentamos alcançar objetivos, o caminho pode parecer árduo e cheio de obstáculos. É fácil se sentir desencorajado e pensar em desistir quando as coisas não acontecem tão rapidamente quanto gostaríamos. Mas a verdade é que a persistência é a chave para superar esses obstáculos. Imagine um pequeno filete de água caindo continuamente sobre uma pedra dura. No início, pode parecer que a água não está fazendo diferença. Mas com o tempo, essa água, com sua constância e paciência, consegue penetrar a pedra. Da mesma forma, suas pequenas ações diárias, sua determinação e esforço contínuo podem fazer uma enorme diferença em sua vida, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Todos enfrentamos momentos em que o progresso parece lento ou até mesmo inexistente. É nesses momentos que a persistência se torna crucial. Pode ser um projeto no trabalho, um objetivo pessoal ou até mesmo um hábito que você está tentando mudar. O importante é continuar avançando, mesmo que o progresso seja pequeno. Cada passo, por menor que seja, está te levando mais perto do seu objetivo. Lembre-se de que grandes conquistas muitas vezes exigem tempo e esforço. A perseverança, mesmo frente às dificuldades, é o que eventualmente traz os resultados desejados. Então, da próxima vez que se sentir desanimado ou tentado a desistir, pense em água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Continue se esforçando, continue tentando, e você verá como a persistência pode abrir caminho para o sucesso que você está buscando. Cada pequena ação conta, e a constância é o que transforma desafios em vitórias. Apego ao passado. Quem vive de passado é museu. Esse ditado popular nos lembra que, embora o passado seja uma parte importante de quem somos, viver preso a ele pode nos impedir de avançar e aproveitar o presente. É natural sentir nostalgia ou refletir sobre o que já aconteceu, especialmente se foram experiências marcantes ou desafiadoras. No entanto, quando nos apegamos demais a essas memórias, acabamos deixando de viver o presente e de construir o futuro que desejamos. O passado pode ser uma escola cheia de lições, mas também pode se tornar uma prisão se não deixarmos essas lições nos ajudarem a seguir em frente. Pense em como você encara o seu passado. Você se lembra das oportunidades que perdeu, das coisas que não deu certo ou das escolhas que gostaria de ter feito de forma diferente. Esses pensamentos são normais, mas quando você os carrega como uma âncora, eles podem impedir que você aproveite as oportunidades atuais. A verdade é que o passado não pode ser mudado, mas o presente é uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas experiências e conquistas. Para não ficar preso no passado, é importante praticar o desapego. Reconheça suas memórias e aprenda com elas, mas não deixe que elas definam quem você é ou o que você pode alcançar.
Foque no aqui e agora. E use as lições do passado como combustível para seguir em frente, em vez de uma âncora que te segura. Então, da próxima vez que sentir que está sendo arrastado para o passado, lembre-se de quem vive de passado é museu. Olhe para frente, abrace as oportunidades do presente e construa um futuro que reflita o melhor de quem você é e do que você pode ser. O presente é o seu palco e o futuro é a sua audiência. Aproveite cada momento e faça valer a pena. Perfeccionismo. Quem não é visto não é lembrado. Esse ditado popular nos lembra que para ser notado e fazer a diferença, é preciso se mostrar e se engajar. Muitas vezes, podemos sentir que nossos esforços e conquistas não estão sendo reconhecidos. Mas será que estamos realmente fazendo a nossa parte para nos destacar? É fácil ficar na sombra, especialmente se você é do tipo que prefere trabalhar nos bastidores e evitar holofotes. Mas, se você quer alcançar seus objetivos, seja no trabalho, em projetos pessoais ou em qualquer outra área da sua vida, é importante se colocar em destaque de maneira positiva. Isso não significa que você precisa ser extrovertido ou fazer um grande show, mas sim que deve encontrar formas de mostrar o valor que você traz e o que você está realizando. Não se trata apenas de promover a si mesmo, mas de se conectar de maneira genuína com os outros. Compartilhar seus sucessos, oferecer suas ideias e participar de conversas relevantes são maneiras de garantir que você seja visto e lembrado. Às vezes, isso pode significar dar um passo à frente em reuniões, enviar atualizações sobre seu progresso ou até mesmo pedir feedback e reconhecimento pelo seu trabalho. O importante é lembrar que, se você não se faz presente, é difícil que as pessoas saibam o quanto você está contribuindo. O reconhecimento muitas vezes vem de quem vê e conhece o seu trabalho e suas conquistas. Então, ao invés de esperar que as pessoas notem seu esforço por conta própria, tome a iniciativa de se mostrar de maneira construtiva e positiva. Portanto, da próxima vez que se sentir invisível ou esquecido, lembre-se de quem não é visto não é lembrado. Esteja presente, compartilhe suas vitórias e envolva-se ativamente. Mostrar quem você é e o que você faz é essencial para ser reconhecido e ter a chance de alcançar seus objetivos. Não tenha medo de se destacar e de mostrar ao mundo o que você tem a oferecer. Medo de mudanças. Quem espera sempre alcança. Esse ditado popular é um lembrete valioso sobre a importância da paciência e da persistência. Muitas vezes, queremos resultados rápidos e imediatos e ficamos frustrados quando as coisas não acontecem no tempo que desejamos. Mas a verdade é que grandes conquistas e mudanças significativas exigem tempo e dedicação. Quando você está trabalhando em um objetivo, seja ele pessoal, profissional ou qualquer outra área da sua vida, é natural querer ver resultados imediatamente. No entanto, a realidade é que o progresso pode ser lento e muitas vezes não é linear. As dificuldades e os obstáculos são parte do processo e a maneira como você lida com esses desafios pode fazer toda a diferença. O segredo é manter-se firme e não desistir. É fácil perder a motivação quando os resultados parecem distantes, mas é importante lembrar que a perseverança é a chave. Cada pequeno passo que você dá em direção ao seu objetivo, mesmo que pareça insignificante, está construindo o caminho para o sucesso. O tempo pode parecer longo, mas a persistência e o esforço contínuo eventualmente trazem recompensas. A paciência é uma virtude poderosa. Em vez de se deixar desanimar pelo tempo que está levando, use esse período para crescer, aprender e se adaptar. O processo de espera pode ser uma oportunidade para se preparar ainda mais para o sucesso que está por vir.
Então, da próxima vez que se sentir desmotivado ou impaciente, lembre-se de quem espera sempre alcança. Continue trabalhando com dedicação e confiança e saiba que, com o tempo, seus esforços serão recompensados. A jornada pode ser longa, mas a persistência é o que transforma sonhos em realidade. Mantenha-se no caminho e você verá que a espera valerá a pena. E aí, gostou dos ensinamentos que compartilhamos hoje? Cada um desses pontos é um convite para refletir sobre como podemos melhorar nossas vidas e alcançar nossos objetivos com mais sabedoria e determinação. Antes de encerrar, quero saber de você. Qual dessas lições mais ressoou com a sua jornada? Deixe nos comentários a palavra que melhor representa o ensinamento que você pretende aplicar na sua vida a partir de agora. Pode ser persistência, autocuidado, positivo ou qualquer outra que tenha te inspirado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos motivacionais e inspiradores. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas dicas. Estou ansioso para ler o que você escolheu e saber como essas lições estão impactando sua vida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.